Então, beleza. O Rodrigo tem várias propostas, né? E vai ter, Rodrigo, 10 minutos aí para dar um overview aí de quantas propostas você quiser. Você vai falando, eu vou mandando os links aqui, a gente vai fazendo de uma forma bem dinâmica, tá? Você tem 10 minutos aí. Pode começar, Rodrigo. Beleza, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite do pessoal da Latam Cardano. Meu nome é Rodrigo Passini, eu sou um membro ativo do projeto Catalyst desde o Fundo 2, há cerca de 5 anos atrás. Eu atuo na parte de revisão de propostas, revisão de milestones, e já fui um proposer aprovado também no Fundo 10. Eu atualmente estou no cargo de DREP, faz cerca de 6 meses, né? E estou muito inteirado na parte de governança da Cardano. Então, eu vou resumir aqui algumas partes que convém falar de todas as propostas logo no começo, né, que no caso foi a minha descrição, e alguns membros que vão estar presentes em alguma das propostas que eu estou submetendo, né, o Ático e o Bosco vão estar participando em algumas propostas relacionadas à criação de conteúdo. Eu tenho alguns desenvolvedores que vão me dar suporte também em algumas propostas ligadas a desenvolvimento com inteligência artificial. O Vitor Corsino, por exemplo, um deles, é o irmão da Liv, inclusive, que fez a apresentação. Já foi um membro bem ativo no ecossistema Cardano. Tenho outros dois desenvolvedores ativos no ecossistema que também participam da parte de integração com IA, Javier, e o Wesley, que é um brasileiro que também trabalha com essa parte, né? Tenho também um pesquisador na área de governança blockchain, é o Eduardo Silca, e eles vão colaborar em algumas das propostas, além de um time externo de mentores que também vai ajudar em uma proposta em particular. Dentre eles, os que eu convidei que demonstraram interesse, Felix Weber e Johan, que participam ativamente do onboarding de novos proposers no ecossistema, né? Bom, agora que eu dei um contexto geral das pessoas que estão por trás das propostas, eu vou entrar na primeira, né, que chama Project Catalyst, de-rep Analysis Framework. Essa proposta ela foi submetida com a intenção de criar uma melhoria no projeto Catalyst. No fundo 15, muito provavelmente a gente vai ter implementação de uma função nova, que é a delegação de voto dentro do Catalyst. Porém, a gente ainda não tem esse processo estruturado, né? A comunidade Cardano ainda não tem uma prática de delegação de voto dentro do Catalyst. Vai ser uma disrupção, porque vai mudar muito dinâmicas de voto. Hoje, muitas baleias têm uma influência gigantesca na aprovação de propostas, e com a delegação de voto, a gente vai ter uma possibilidade de mudar muito essa dinâmica. Então, com essa proposta, essa primeira, a minha intenção é estruturar uma metodologia de filtragem de propostas, revisão e compartilhamento para que os representantes, os catalysts de reps, possam estruturar o meio de trabalho deles, pensar em formas de priorização de propostas, porque a gente tem mais de 1.000 propostas por fundo e um de rep só não é capaz de analisar tanto. Então, ele precisaria de uma metodologia de filtragem, de análise, em paralelo ao que existe hoje no estágio de revisão de propostas do Catalyst. E aí eu pretendo criar uma documentação, uma metodologia open source, vou compartilhar toda a documentação, para que quando esse sistema seja implementado, a comunidade tenha um direcionamento em relação a como fazer essa curadoria e compartilhamento de propostas e lista de endosso. Então, essa aí seria a minha primeira proposta. Eu vou passar agora para a segunda. Aí, no final, depois eu posso responder perguntas, se tiver algum tempo. A segunda proposta chama Agora Research Bureau, Fase Voltaire. Essa é uma proposta diretamente ligada ao trabalho que eu tenho exercido como DREP. Nessa minha experiência nos últimos 6 meses, eu percebi que muitos DREPs não justificam os votos que eles dão para as ações de governança, que são mudanças relacionadas ao protocolo Cardano, né? E uma maneira de estimular um feedback, uma participação mais qualificada, mais detalhada nesse processo de tomada de decisão, eu comecei a fazer um piloto onde eu comecei a fazer pesquisas mais aprofundadas em ações de governança, criação de relatórios, compartilhamento deles no GitHub
e documentação de todo esse processo. Então, eu percebi que eu estou levando entre 2 e 5 horas para fazer uma análise de cada ação de governança e votação. Então, eu estou criando essa proposta para que a gente comece a incentivar uma cultura de maior cuidado com a análise de propostas, porque eu percebi nesses últimos meses que muitos de reps não justificam os votos, não submetem a justificativa on-chain, e muitas vezes as justificativas são muito simples. E eu percebi que existe uma demanda da comunidade por revisões um pouco mais aprofundadas. Então, essa proposta vai nessa linha, né? A criação de relatórios escritos, talvez até em conteúdo audiovisual, isso ainda está em aberto, né? Mas todo o conteúdo open source também compartilhado para estruturar um pouco mais essa metodologia. Agora, a terceira proposta, ela está ligada à mentoria de empreendedores do Catalyst. Desde o Fundo 2, nós temos um problema estrutural que o feedback chega muito tarde, geralmente depois do estágio de revisão, onde propostas são feitos rascunhos, submetidas parcialmente, mas se a gente parar para ver os comentários das propostas, quase não existem, né? Então, o modelo do Catalyst até hoje incentivou que o feedback fosse somente após o processo, né? Já com as revisões concluídas e sem nenhuma opção de alteração até o próximo fundo. Então, a ideia de mentoria é fazer um scan em propostas rascunho, oferecer um serviço de mentoria, para que a gente possa, o nosso time possa dar um feedback para os empreendedores que queiram. A gente vai oferecer de 2 a 4 horas de suporte por proposta. Existe um teto de horas por fundo, né? Nós pretendemos oferecer isso por 3 fundos. Temos uma equipe já de desenvolvedores para dar um suporte técnico e pessoas com conhecimento mais na parte de negócio, de estruturação e diretrizes do Catalyst. E é esse que é o conceito, né, dessa terceira proposta. Quantos minutos ainda tem, Otávio? Você ainda tem 3 minutos e meio. Tá. Então, a quarta proposta é um sistema de inteligência artificial para otimização do estágio de governança. Como é que isso vai funcionar? Hoje, se você chegar para um chat GPT ou uma aplicação de propósito geral de inteligência artificial e fizer perguntas relacionadas à governança, ela vai saber dar um parecer até que razoável. Só que se a gente for se aprofundar em ações de governança específicas, como é um conteúdo muito novo e ele está restrito aos metadados de transações, por exemplo, uma justificativa que um DREP dá para determinada ação de governança, ela vai virar um, um arquivo que vai estar constando dentro de um metadado de uma transação. Então, é uma informação muito nichada que a inteligência artificial não tem acesso ainda. Então, a ideia é treinar um modelo, criar um banco de dados para que a gente possa alimentar ele com as justificativas dos DREPs para cada ação de governança, alimentar isso para a inteligência artificial para que ela possa orientar membros da comunidade a respeito dessas ações de governança. Então, a pessoa vai poder digitar ali no chat pontos de vista dos diferentes reps, o que eles pensam em relação ao orçamento de uma proposta ou ao impacto e coisas do tipo. Então, é uma maneira de usar a inteligência artificial, mas ainda respaldada por humanos, né, que é um processo importante para a governança. E agora a última proposta é criar um hub de informação, de conteúdo sobre governança, com artigos, tutoriais e um feed de informações relacionado à Intersect, o Catalyst, a Cardano Foundation, todas essas entidades que estão inteiradas no processo de governança. Eu pretendo criar um perfil no Twitter para recompartilhar, traduzir essas informações, digerir para que a comunidade consiga ter acesso a informações em português, quase que em tempo real, e também criar um espaço no Twitter para que a gente possa debater quinzenalmente assuntos relacionados à governança. Então, essas são as 5 propostas. Aqui já está de noite, já como vocês podem ver, já estou quase na escuridão aqui. Perfeito, Rodrigo. Você ainda tem um minutinho aí. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida aqui. Rodrigo, você que está muito atuante na área de governança, da Cardano, tudo, por que você vê que é tão baixa a participação
latino-americana nos debates de governança? Você que participa muito com os gringos, né? Por que que é tão baixo aqui na América Latina? Você já tem alguma percepção do porquê isso acontece? Bom, tem alguns motivos, né? Primeiro, acho que a barreira do idioma. O pessoal na América Latina em geral, eles têm uma dificuldade muito grande com o inglês, então isso aí já gera uma barreira inicial. A quantidade de raps ativos também na comunidade, pelo menos na comunidade brasileira, né? Portuguesa, eu acho baixa, a quantidade muito pequena ainda. Tem, por exemplo, a Porto, né, é representado pelo Ático e pelo Bosco. Tem o meu de rap, tem você também, Otávio. Mas fora nós, assim, não tem muitos de raps que tenham engajamento comunitário, né? Eu sei que tem alguns de raps que atuam de uma maneira mais localizada, tem alguns delegadores próximos, mas isso não é muito divulgado. Então, eu precisaria de uma divulgação mais profissional, porque assim, a barreira do idioma a gente não tem como quebrar, né? Isso vai depender de cada um. Então, acho que o que resta é a gente ampliar a nossa divulgação e engajamento mesmo. Perfeito. Como é que faz, Rodrigo, para achar suas propostas lá? O que que digita no Voting App para achar suas propostas de forma mais fácil? O mais fácil seria o meu sobrenome, o Pacini, Pacini. Perfeito.